Salvador Jesus Cristo, a paz para você que está em casa nos assistindo hoje. Muito obrigado por mais esse momento aí, permitir a gente entrar na sua casa e compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor com vocês. Irmão, pode sentar, a gente já faz uma leitura bíblica. Quem que assistiu Sola ontem? Sola Escritura, quem que assistiu? Algumas pessoas. Vocês que assistiram Sola ontem, vocês podem começar a prestar atenção só quando eu ler o versículo bíblico, tá? Até lá vocês já ouviram ontem, vocês não precisam prestar muita atenção. Esperar é um verbo. Faltam sinais. Como esperar? A gente vai conversar um pouco hoje sobre essa questão de sinais. Se é que existem sinais hoje pelos quais a gente pode se firmar e pensar neles e segurar neles como sendo aí um sinal da volta de Cristo, um sinal de que o Cristo que foi retornará para buscar a sua igreja. E a gente vai passar por alguns deles hoje. Na teologia tem um ramo específico que se chama escatologia. Por isso que eu falei que quem viu Sola não precisa prestar atenção, que a gente já falou disso ontem. A escatologia, ela é, por assim dizer, o estudo das últimas coisas. Do que trata a escatologia? A escatologia vai tratar do tempo do fim. Então, temas relacionados ao tempo do fim, ao último dia, ou aquele dia do Senhor, o grande dia do Senhor, são estudados e são desenvolvidos ali pela escatologia. É o ramo que estuda isso. E vários aspectos da escatologia são desenvolvidos ali. Então, a gente tem dentro da escatologia, por exemplo, estudos sobre a volta de Cristo, se será uma volta, mais de uma volta, se será visível, se será invisível. Nós estudaremos sobre o milênio na parte escatológica, nós estudaremos sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Uma série de fatores são estudados na escatologia. Essa escatologia futura, daquilo que vai acontecer ainda no dia da volta do nosso Senhor. Nesse estudo também se estuda características de como será o reino de Deus no futuro. Então, na volta de Cristo, quando o reino de fato se estabelecer, quais aspectos e quais características vão existir nesse reino de Deus futuro? Por exemplo, no reino de Deus futuro, escatológico, quando Cristo voltar, o amor, a paz, o perdão e a misericórdia vão reinar eternamente. Não mais haverá maldade, não mais haverá pecado, tudo isso será aniquilado e terminado e posto fim. Porque no reino eterno de Deus, o reino vindouro, a justiça e a vida e a paz vão permanecer. Será um momento no reino de Deus futuro em que nós vamos estar permanentemente, eternamente com o nosso Pai. De fato, Cristo, que é o Deus conosco, estará de fato conosco quando o reino de Deus chegar eternamente. Um reino que nunca mais terá fim. Essas são características, algumas delas, pelo menos, de aspecto do reino futuro, da escatologia futuro, do reino de Deus que vai acontecer ainda naquele grande dia. Mas a gente não pensa só em escatologia como as coisas que ainda vão acontecer. Alguns aspectos da escatologia futura, a gente pode vivenciar e viver e experimentar elas já hoje. O reino de Deus, que embora seja futuro, ele também é presente. Embora nós vamos viver uma plenitude do reino de Deus, aspectos desse reino já podem ser vividos e vivenciados na nossa vida hoje, aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus, o reino dos céus, quando se encarnou. E desde então, nesse momento, nós podemos experimentar aquilo que está preparado para nós na eternidade. Nós, na volta de Cristo, teremos um corpo transformado, uma mente transformada, um corpo transformado, incorruptível. Mas nós já agora podemos experimentar a transformação que Deus faz na nossa vida. Já nesse momento presente, podemos experimentar a regeneração que Deus faz na vida de cada um de nós e na mente de cada um de nós. Embora ainda não consumado, não completo, porque só será naquele dia, desde já nós podemos viver as maravilhas da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. O amor de Deus que será pleno no reino dos céus, onde não haverá mais ódio, não haverá mais rancor, já pode ser experimentado no reino agora. Porque Cristo já inaugurou o reino dos céus aqui para nós hoje.
Então, desde a primeira era, desde quando Cristo veio, até o seu retorno, aspectos dos reinos do céu já podem ser vividos em nosso meio hoje. E para isso, aí eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, que a gente vai fazer uma leitura que está em Lucas, no capítulo 20, versículo 20 e 21. Lucas capítulo 20, versículo 20 e 21. Terceiro evangelho aí. Diz assim, em nome de Jesus. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. Ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que possa se ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado pela semana que o Senhor nos manteve, nos sustentou e preservou a nossa fé. E agora estamos aqui, ó Deus, para entender um pouco mais, Senhor, do reino de Deus. Para entender um pouco mais desses sinais que o Senhor revelou e que o Senhor entregou a nós, para, Senhor, fortalecer a nossa fé. Até aquele grande dia, Senhor, até o dia da sua volta. Nos firme, Senhor, na Tua palavra. Nos dê fé, Senhor, para que possamos preservar a nossa fé até aquele dia, Senhor, o grande dia da vinda do Senhor. Fala conosco, fala aos nossos corações, cause regeneração e transformação pelo poder da sua palavra, apesar de mim, Senhor. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Essa passagem que a gente leu, são os fariseus chegando para Jesus e perguntando para ele: o seu reino vai ser estabelecido já? Como que vai funcionar isso aí que a gente não entendeu muito bem ainda? A dúvida dos fariseus era a dúvida do povo judeu. Era a dúvida deles naquele momento. Eles tinham as profecias a respeito do Messias, a respeito daquele que seria o libertador de Israel, daquele que traria a paz em Israel, traria o governo para Israel, que novamente se assentaria no trono de Davi. Eles estavam ansiosos para que o reino de Deus chegasse. Então eles chegam para Jesus Cristo e perguntam: e o reino de Deus, como é que vai começar? Como é que vai se estabelecer? Porque na visão deles, estar sobre o domínio romano, estar sobre o domínio de um império, é característica de um povo que se perdeu. O resultado deles serem dominados por outros povos e por outros governos é o resultado do seu próprio pecado. Deus os abandonou e por conta disso eles foram e se submeteram aos governos romanos. Porque eles pecaram contra Deus e Deus então os abandonou. E aí a dúvida deles é então, quando que o Messias vai trazer o reino de Deus de volta? Como que vai ser isso? Como que vai funcionar? Porque você está aqui até agora, mas não se movimentou ainda, Jesus. Não tem uma movimentação política, militar. Quando que esse reino de Deus vai chegar para a gente? Quando que o reino de Deus vai de fato se estabelecer aqui em Israel novamente? Essa é a dúvida que os fariseus têm e perguntam para Jesus. Ao que Jesus responde que o reino de Deus já está dentro de vocês. O reino de Deus foi inaugurado por Cristo e está dentro de nós. Mas essa era a dúvida dos fariseus, porque eles ainda não tinham entendido como que o reino de Deus se revela hoje para nós. Mas essa dúvida não era só dos fariseus. Não era exclusiva dos fariseus. Essa dúvida, como eu falei, era do povo de Israel em geral. Mas também essa era a dúvida dos próprios discípulos. Em Atos 1, depois da ressurreição, quando Cristo está passando um tempo com os seus discípulos, eles mesmos perguntam para Cristo: e aí, Jesus, vai ser agora que você vai estabelecer seu reino? É agora que você vem com espada, com força, com empenho militar para transformar esse mundo e de novo restabelecer o reino dos céus aqui para o povo de Israel? Mas não só dos discípulos. Nós também, por vezes, temos essas dúvidas. A gente acha que talvez porque o reino de Deus já foi inaugurado, de que porque o reino de Deus já existe, de que porque somos filhos de Deus,
então todas as bênçãos inimagináveis vão nos alcançar. Então nós não teremos mais problemas, mais dificuldades, porque de fato o reino de Deus já existe. E eu quero ele para agora, eu quero ele para hoje. Eu não aceito passar por dificuldades, eu não aceito passar por problemas, porque hoje eu já sou filho de Deus e eu preciso efetivamente que o reino de Deus estabeleça na minha vida. Mas o reino de Deus, ele é gradual. Existiu uma história da salvação, em que existiu a queda, existiu a redenção, onde a cruz é a centralidade do evangelho, e existirá um dia em que tudo isso será consumado. Até lá, nós vivemos na expectativa do reino dos céus estabelecer. Nós já aqui agora temos como vivenciar alguns aspectos do reino de Deus, mas de fato ele vai só se consumar naquele dia. Essa escatologia inaugurada é como se fosse lá no final da madrugada. Aquele breu, tudo escuro, aquela noite que você não consegue enxergar nada, e aos poucos você consegue ver os raios do sol. Aos poucos o dia começa a se mostrar, e daqui a pouco vai ser dia perfeito. Assim é também o reino dos céus. Ele já se faz presente em nossas vidas. Talvez como só um raio, como só uma iluminação invadindo as nossas trevas, invadindo a escuridão que é esse mundo, mas que um dia será dia perfeito e que um dia vai ser estabelecido de fato o reino dos céus na terra. Mas até lá, nós temos alguns sinais que demonstram que a nossa espera não é frustrada, que a nossa espera ela vai ser alcançada com a volta de Cristo. E algum dos sinais que eu quero passar com vocês, um deles pelo menos aqui, é a união com Cristo. Quando nós nos rebelamos contra Deus no Éden, nós nos distanciamos dele, nós nos afastamos dele. Deus que criou a nós, criou a família de Adão para que pudesse relacionar com ela, nós decidimos então virar as costas para esse Criador e vivermos segundo a nossa vontade, segundo aquilo que nós decidimos. Nós decidimos virar as costas para esse Deus e viver de acordo com as nossas próprias regras. Nós nos afastamos intencionalmente de Deus. E nós herdamos de Adão essa herança pecaminosa que nos afasta de Deus. Nós confirmamos os atos de Adão cada vez que a gente peca. Cada vez que a gente peca, a gente confirma os atos de Adão em nossas vidas. E nos distanciamos de Deus. E a história bíblica vai demonstrar como foi desastrosa essa decisão do homem. Como foi desastrosa essa decisão do homem de seguir o seu próprio caminho, à parte da vontade de Deus. De olhar para Deus e dizer, eu não preciso de seus conselhos, eu não preciso da sua companhia, eu não preciso do seu relacionamento, dos seus mandamentos, eu posso me virar sozinho da minha forma e da minha maneira. E olha a tragédia que aconteceu. O próprio Gênesis, assim que acontece a queda, a família já é destruída. O homem põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa no homem. Nos 2 primeiros filhos, um mata o outro. Já acontece uma tragédia. Por quê? Porque nós nos separamos do nosso Criador. Mas o reino de Deus que se manifesta em Cristo é um reino de Deus que traz de novo o relacionamento em nós com o nosso Pai. É um relacionamento que nos traz de volta à família de Deus e um relacionamento íntimo com o Pai. Jesus Cristo não se encarnou para mostrar a divindade de Deus, e sim para mostrar a paternidade de Deus. Ele se encarnou para justamente mostrar, não a divindade de Deus, mas para mostrar que na nossa humanidade podemos ter um relacionamento novo e verdadeiro com o Pai. Jesus Cristo se encarna, se faz homem novamente para nele fazer a conexão entre o Pai e a humanidade. Então nós já podemos, nesse tempo presente, ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com o Pai, através de Jesus Cristo. Nós não precisamos esperar até que o reino de Deus chegue e se estabeleça, e de fato nós vivamos com Cristo, o Deus conosco. Hoje, aonde você estiver, aqui nessa igreja, em qualquer momento, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que se achegar a Deus, Ele tem graça e misericórdia para transformar as nossas vidas e fazer Deus conosco a cada dia. Jesus Cristo não é um Deus distante, mas é um Deus presente. Não é um Deus que se afasta, mas é um Deus que se relaciona. Ele é o verdadeiro Deus conosco, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o Deus presente.
Mas não só isso. A Bíblia vai demonstrar que nós estamos em Cristo da mesma forma que Cristo está em nós. Então nós já estamos em Cristo, fomos colocados em Cristo, para que fôssemos aperfeiçoados nele. Efésios 1, do versículo 3 ao 6, vai dizer o seguinte: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor de sua glória, ao qual nos outorgou gratuitamente no amado. E Gálatas 2:20 vai dizer: Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse nosso relacionamento com Deus, com o Pai, é que nós já estamos em Cristo e da mesma forma Cristo também está em nós. De modo que a justiça de Cristo nos é imputada. Nós podemos agora nos apresentar diante de Deus, nos apresentar diante do Pai, porque a justiça de Cristo foi imputada a nós, porque nós estamos nele. Nós estamos unidos a Cristo. É por isso que Jesus vai falar para os fariseus: o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus, ele não é um lugar. Ele não é um lugar para onde a gente vai. Ele não é alguém que a gente encontra. O reino de Deus existe em nós. Dentro de nós há o reino de Deus, de modo que onde nós estejamos, o reino de Deus está presente. Eu não preciso ir até algum lugar, ou participar de alguma coisa, ir ver alguém, mas o reino de Deus está dentro de nós. Essa união com Cristo nos redime e nos justifica. É nele que os nossos pecados são purificados. É nele que a nossa confiança é guardada. Embora nós passamos por dificuldades aqui nessa terra, embora passamos por problemas, embora o pecado ainda seja uma realidade na nossa vida, e é uma realidade, infelizmente, há um lugar em que há perdão. Há um lugar em que há regeneração. Há um lugar em que as nossas noites, as nossas trevas encontram a luz. E esse lugar é no Senhor Jesus Cristo. Há um lugar onde encontramos misericórdia. Há um lugar onde encontramos certezas para as nossas dúvidas. E esse lugar é no Senhor Jesus Cristo. E esse lugar é um lugar para todos nós. Para você que está ouvindo a gente, para vocês que estão aqui. Não há pecado, não há problema, não há dificuldade que nós não consigamos encontrar paz em Jesus Cristo. Nele há plenitude de paz. E nós já estamos nele. Nós já podemos desfrutar da presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando o pastor Ed vai viajar daqui para onde ele foi, ele não está indo sozinho. Quando a gente diz, vai com Deus, não é só um jeito de dizer. Deus está de fato indo com ele até lá. Quando vocês estão no trabalho, na escola, Deus de fato está com você lá. Jesus está de fato com você lá, te ajudando, te auxiliando, te regenerando, te transformando. Deus está lá sendo luz com você em meio às trevas. Então, nesse tempo presente, existe esse sinal forte de que Jesus Cristo está conosco até a consumação dos séculos. E quando há um encontro, então, entre eu e Cristo, é necessário que aquele que é imutável mude, então, a minha vida. Aquele que é perfeito, mude, então, a minha vida que sou imperfeito. A gente já tem falado aqui várias vezes, a gente não vai conseguir sozinho, por nossas forças, se livrarmos do pecado, vencer o pecado. É em Cristo que nós vamos conseguir nos livrar do pecado. É em Cristo que nós somos vencedores. A maior estratégia do diabo é dizer que a gente vai vencer tudo sozinho. É chegar para você e dizer, não, você consegue. Vai lá que você vai conseguir vencer, que vai dar certo. Sem Jesus Cristo nada dá certo. É nele que nós temos confiança e é nele que nós podemos conseguir a vitória em nome de Jesus. Então a união com Cristo é um sinal de que podemos esperar nele confiante que aquele que foi virá para nos buscar. Um outro sinal que a gente tem também, e um outro aspecto do reino já inaugurado,
é que agora nós já podemos fazer parte da família de Deus. A família de Deus estará junto no reino dos céus. E não mais vai se separar. Não haverá mais intrigas, não haverá mais problemas. Seremos todos irmãos, juntos, reunidos com o nosso Pai. Mas aqui já, nesse momento presente, nós podemos desfrutar dos benefícios e da graça e da misericórdia que se manifesta na família de Deus. Nós, nesse momento, estamos aqui reunidos em família. Se você está em casa, está sozinho, sem pai, às vezes sem irmão, saiba que aqui você tem uma família de Deus. Porque a família de Deus é essa aqui. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Meus irmãos? Meus primos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. É aqui, nesse lugar, onde eu encontro a família de Deus e eu já posso desfrutar desses benefícios de estar na família de Deus. E às vezes a gente busca intriga por tão pouca coisa. Às vezes porque o irmão virou a cara, às vezes porque não chamou para ir numa festa, às vezes por tanta besteira, a gente vira a cara para o irmão. Quando nós, na verdade, somos filhos de Deus, e nós devemos, como filhos de Deus, exercer o caráter da família de Deus. O Pai ama o Filho desde a eternidade, o Filho ama o Pai desde a eternidade no Espírito Santo, e assim nós devemos viver como família, amando uns aos outros. Se Deus em família nos amou, nos perdoou e nos regenerou, assim também devemos agir. Gente, família não é uma construção social. Família não é uma ideia da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica Protestante. Família não é um projeto do Ocidente ou do Oriente. Família é um projeto de Deus. Família não é uma construção da sociedade patriarcal. Família é um projeto que Deus mesmo criou desde a eternidade e nos colocou para se relacionar com a família de Deus. As nossas famílias são a família de Deus. Os nossos filhos, os nossos pais não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito. Você que ainda tem família, que ainda tem filhos, irmãos que não conhecem a Cristo, persista em oração para que eles venham a nascer de novo, para que eles venham a fazer parte da família de Deus e possamos nós aqui desfrutarmos da família de Deus. Essa é uma das maiores bênçãos que o reino de Deus já traz para nós, que nós possamos viver em família. Efésios 2,19 diz o seguinte: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos todos, irmãos, membros dessa família. Que nenhuma intriga, que nenhuma desavença, que nenhuma rusga venha afastar os irmãos uns dos outros, mas que vivamos sempre em comunhão, sempre em harmonia, porque é aqueles de fora que vão olhar a nossa maneira de viver e ver que ali tem algo diferente. Ali, não só a prosperidade é compartilhada, mas as necessidades são compartilhadas. Ali a família de Deus vive e reina em amor, em paz, em perdão. Cristianismo é conectar o indivíduo com Deus e conectar o indivíduo com outros indivíduos. Deus não fez um plano de salvação, Deus não desceu à terra e se encarnou para salvar unicamente indivíduos. Deus se encarnou para salvar novamente a família que se havia perdido. Deus está reconstruindo a família de Deus para quando Ele chegar, vivamos todos nós juntos com Ele na eternidade. Só que, infelizmente também, a gente acha que aqui é a família de Deus e se esquece do que estão lá fora. A gente se fecha aqui dentro e esquece das pessoas que estão lá fora. A gente esquece que tem potenciais filhos e filhas de Deus que estão perdidos ainda nesse mundo. Talvez a religião tenha afastado muito as pessoas de Deus. Se você acompanhar os evangelhos, você vai ver que os pecadores não tinham receio de chegar perto de Cristo. As mulheres, os pecadores, nenhum deles tinham receio de chegar perto de Cristo. Quem tinha receio de chegar perto de Cristo eram os religiosos. Eram eles que tinham problema com Cristo, não os pecadores. Porque isso demonstra o amor. Porque Cristo veio viver em amor e demonstrar que o amor é possível. E demonstrar que a porta da graça está aberta a todos. Demonstrar que a misericórdia supera tudo, que a sua graça abunda e superabunda onde abundou o pecado.
Nós talvez nos esqueçamos que sejamos todos aqui filhos de Deus e que lá fora existem filhos de Deus e precisamos resgatá-los. Irmãos, o mundo é uma tragédia. Estava conversando, eu e o Thiago, a gente foi ver o Som da Liberdade. Não vou dar spoiler aqui, mas é um filme incrivelmente assustador também. Demonstra uma realidade sobre crianças que são vendidas para abusos sexuais. É algo assim devastador. O filme é algo devastador. E o rapaz lá principal, que é baseado em fatos reais, ele vai buscar uma menininha dessas, uma das que foi sequestrada. E aí na hora, foi as poucas vezes que eu conversei e eu e o Thiago conversamos, porque o filme te prende muito. Eu falei, Thiago, não há nada racional, não há nada lógico que faz um cara largar a sua esposa, largar seus 5, 6 filhos que ele tinha e ir no meio do mundo atrás de uma menina que ele sequer conhece. Não há nada racional e lógico que faça um homem deixar a sua família e ir atrás de uma pessoa que ele nem conhece. Mas ele vai. A frase dele, que impacta muito no filme, é que os filhos de Deus não estão à venda. Ele compreendeu que os filhos de Deus aí fora merecem misericórdia, merecem graça e merecem compaixão. Quantas vezes nós se trancamos aqui dentro e nos esquecemos dos filhos de Deus que estão ainda perdidos nas trevas? Quantas vezes a gente fica orgulhoso e arrogante com a nossa religiosidade, com o nosso cristianismo, que a gente sequer consegue olhar para os caras que estão lá fora? Quantas vezes a gente se tranca e se fecha na nossa religiosidade? Eu vi um vídeo esses dias no Instagram de um menininho, de uns 12, 13 anos mais ou menos, e é dessas igrejas bem pentecostais, e ele já estava pregando com 12, 13 anos. E ele estava todo arrumadinho, de camisa social, todo bonitinho. E aí a pregação dele, pelo menos nesse corte, nesse trecho que eu vi, ele falava assim, algumas coisas que ele fala eu não sei exatamente o que significam. Ele fala assim, que aqui não tem bigodinho fininho, aqui não tem cabelo na régua, nem calça saruel. Aqui tem a palavra. 12 anos, ele nem poderia ter bigode fininho mesmo, não teria nem como. Mas qual que é o meu ponto aqui? A gente sempre considera o pecado do outro como pecado, mas não o nosso. A gente sempre considera que a vaidade do outro é pecado, mas não a nossa. A gente sempre considera que o orgulho do outro é pecado, mas não o nosso. Aquele menino estava todo arrumadinho, ele tem uma vaidade nele também. Mas a vaidade do outro é pecado, a nossa não. O orgulho do outro é pecado, a nossa não. Mas o que me deixa mais assustado nesse vídeo não é essa vaidade singela. É um orgulho e uma vaidade de que porque tem a palavra ele é melhor que todo mundo. A gente falou aqui ontem, evangelho nada mais é do que um mendigo mostrando a outro mendigo aonde existe pão. Não existe nada em nós que nos faça melhor dos que estão lá fora, nada. A diferença entre nós e eles que estão lá fora é porque Cristo já nos resgatou. Nada nos diferencia. Quantas vezes a religião traz essa muralha entre nós e o mundo porque nós estamos aqui orgulhosos da nossa própria religião? Quando Cristo, que se fez homem, não tinha problema nenhum em se relacionar e conversar com pecadores e mostrar o seu amor. Então a família de Deus é uma dádiva. A família de Deus é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus, que a gente pode viver já no hoje, já no presente. Um outro sinal em nossas vidas é a transformação e a regeneração. Irmãos, a gente pode saber de cor todos os livros da Bíblia. A gente pode saber teologia muito bem. A gente pode cantar hinos aqui à vontade todo dia. A gente pode até fazer atos de bondade e de caridade. A gente pode até se vestir de tal forma ou de outra forma. Mas nada disso demonstra que nós somos, de fato, cristãos verdadeiros. Não é porque eu vou em algum lugar, numa hora marcada, num dia marcado, para fazer um culto a Deus, que isso automaticamente me faz um cristão. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é muito mais do que ir a algum lugar. Ser cristão é muito mais do que saber uma doutrina. Ser cristão é muito mais do que ter aceito Jesus um dia. Eu aceitei Jesus um dia.
Tinha 13, 14 anos. Aos 19 anos saí da igreja. Nada mudou na minha vida. Eu sequer tinha conhecido a Cristo. A decisão de conhecer a Cristo uma vez é a decisão que você vai tomar todos os dias na sua vida. Não é uma decisão única e isolada no tempo. Cantar, louvar, preparar uma mensagem e vir aqui pregar não me faz um cristão. O que nos faz e o que nos torna um cristão é a transformação e a regeneração que é sentida. Cristianismo não é algo que é falado, é algo que é vivido. É algo que é transformado. A gente pode ter um evangelho que pula, que grita, que canta alto, que chora, mas um evangelho que não causa regeneração e transformação não é evangelho. Eu posso chorar e pular e me jogar no chão e ler e recitar. Se isso não causar regeneração em nossas vidas, isso não é evangelho. Muitos naquele dia vão dizer para o Senhor, Senhor, eu profetizei, eu falei, eu preguei, eu cantei, eu mexi no som, eu fiquei na projeção, eu ficava na porta, eu era diácono. Para trás de mim que eu não te conheço. Se não tiver regeneração e transformação em nossas vidas, o cristianismo de fato não causou efeito em nossas vidas ainda. Se a gente olha para trás, para 1 ano, para 2, para 4, para 5, e a nossa vida continua a mesma, nós não progredimos em nada em conhecer a Deus, talvez nós nunca o tenhamos conhecido. Talvez a gente tenha vindo na igreja há 1, há 2, há 3, há 10 anos e ainda não tenhamos conhecido o Senhor. Porque, de fato, se nós conhecemos a Deus, o nosso caráter tem que ser moldado segundo o caráter de Deus. No nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família que convivemos todos os dias, na nossa casa com nossos irmãos, no perdão, na misericórdia, na graça. É algo muito complexo. Nicodemos chega para Jesus e fala, e aí? Eu sei que o senhor é mestre, eu sei que o senhor é fora da curva realmente, ninguém pode fazer o que o senhor faz se não for enviado de Deus. Mas e aí, o que eu faço agora? Nicodemos sabia tudo. Nicodemos era um dos fariseus, era o principal dos judeus. Ele sabia de cor o Antigo Testamento. Mas isso não é o suficiente. Para mim, a proposta inicial de Nicodemos, que depois eu acredito que Nicodemos tenha de fato se convertido, tenha de fato encontrado a Deus e feito manifestações públicas a respeito de Cristo, mas eu acho que a proposta inicial de Nicodemos é a mesma proposta do jovem rico. E aí, Jesus, o que eu faço para ser salvo? Um amuleto? Cumpro alguma coisa? Faço alguma regra? O que eu faço para ser salvo? Eles não queriam um compromisso com Deus, eles queriam se salvar da fogueira. Eles não queriam um relacionamento com o Pai, um desenvolvimento com o Pai, um relacionamento íntimo. O que eles queriam? Escapar da fogueira. Era isso que eles queriam. Irmãos, ninguém fica na igreja, fica no evangelho, fica com Deus por medo. Se não ficar por amor, ninguém fica. O medo pode até te trazer, mas o medo não te mantém. Se nós não desenvolvermos em nós esse amor por Deus, a gente não fica. A gente pode até ficar, mas a gente fica como qualquer um. É esse amor que nos mantém. O Larry Crabb, ele vai falar uma vez que ele estava num retiro quando era moleque, retiro cristão, e aí eles estavam em volta de uma fogueira, aí o cara estava falando sobre o evangelho, e aí o cara falou assim, então, vocês querem aceitar Jesus? Porque senão vocês vão queimar num fogo igual esse aí, ó. Aí ele falou, uma decisão tanto quanto fácil. Eu não quero me queimar. Mas não é isso. É muito mais do que se livrar de um fogo. É o amor e o relacionamento para com Deus. O que Jesus propõe para Nicodemos é, Nicodemos, importa que você venha a nascer de novo. Não é só uma mudança, não é só algumas regras que você vai cumprir. Importa, Nicodemos, que você venha a nascer de novo. O termo nascer de novo aqui usado por Cristo é um termo ambíguo. Eu sou igual a Mary, eu não gosto também de ir no original, hebraico, grego, essas coisas. Mas o termo que ele usa aqui é interessante porque é um termo ambíguo que quer dizer regeneração e uma transformação vinda do alto. É uma transformação que não vem de mim, é uma transformação que não vem dos meus amigos, uma transformação que vem direto de Cristo. É uma transformação que vem direto de Deus para a minha vida e aí sim eu sou capaz de nascer de novo. É uma total regeneração. E aí, a gente pode imaginar que é muito difícil ser cristão verdadeiro. É muito difícil. Quem diz que ser cristão é fácil é porque está acomodado. Ser cristão é algo que te incomoda diariamente.
é algo que você realmente tem que cada dia mais se parecer com Cristo. Cada dia mais suportar as injustiças desse mundo da melhor forma possível. Porque o reino de Deus é um reino invertido. O reino de Deus não é um reino comum. Não é um reino que você responde à injustiça com penalidade. O reino de Cristo é um reino que se alguém te bater numa cara, você tem que entregar a outra. O reino de Cristo é alguém que roubou uma capa e você entrega a segunda. O reino de Cristo é alguém que te pediu para andar 1 milha e você anda 2. O reino de Cristo é tratar as pessoas não como elas merecem, mas tratar elas com misericórdia e graça. Por quê? Porque Cristo não me tratou como eu merecia, e eu sempre gosto de ressaltar isso. Porque se Cristo, se Deus for me tratar como eu merecia, o que eu merecia era a morte. O que eu merecia por tudo que eu fiz na minha vida, por todos os pecados que eu ainda cometo, era a morte. Mas Ele olhou para mim com graça e misericórdia e não me deu aquilo que eu merecia, mas ao contrário disso me deu graça. Ao contrário disso me deu vida. Ao contrário disso não foi eu que subi, mas foi Ele que desceu para me resgatar. E quem sou eu agora para agir com as pessoas do jeito que elas merecem, se Deus não agiu comigo do jeito que eu merecia? Se as pessoas no teu emprego, no teu trabalho estão te ofendendo, estão sendo injustas com você, amém, ore por elas. Ame as pessoas independente do que elas fazem por você. É aí que seremos vistos. As pessoas conhecerão a Jesus Cristo através do jeito como você age lá. Quando você chega e pisa no seu serviço, é o reino dos céus que chegou. É o reino dos céus que se te ofenderem, você vai perdoar e vai orar por ela. Gente, não é fácil viver assim. Quem disser que está mentindo. Se não é fácil viver assim em família, que dirá entre estranhos? Não é fácil. É que a gente está acostumado a compactar o evangelho em uma série de regras que a gente precisa cumprir e está ok. A gente trata Deus como se ele fosse um radar de multa de trânsito. A gente pouco importa com o radar. A gente não sabe quem construiu o radar, quem pôs o radar lá, qual que é o objetivo do radar. O que eu quero saber? Qual que é a velocidade que eu preciso passar para não pegar a multa? É a 60? Então eu vou a 60. O nosso relacionamento com Deus é como um radar de velocidade. O que eu preciso não fazer para não ir para o inferno? É não isso. Cigarro? Não. Bebida? Não. Beleza. Adultério? Não. Beleza. Se eu cumprir isso aqui, está ok. A vida cristã tem que ser muito mais ativa do que inativa. A nossa vida cristã não é uma religião do não, é uma religião do sim. É uma religião que ama. É uma religião que se transforma. É uma religião que vai até as pessoas. É uma religião que atrai as pessoas para a família de Deus e não distancia. Nós devemos nos preocupar muito mais em qual é a vontade de Deus para a nossa vida do que o que Ele não quer que a gente faça. Imagina se o Felipe, é aniversário da Jéssica, o Felipe chega para a Jéssica e hoje eu só vou fazer o que você não quer que eu faça. Mas não vai me dar nada? Você não vai fazer nada positivo? Vai me levar para jantar? Não, não é o suficiente. A religião do não é suficiente. O cristianismo é uma religião do sim. É uma religião que a gente tem a agir pelo próximo. E se isso tudo é difícil demais, e isso tudo é difícil demais, de fato, Deus pode operar isso em nossas vidas. Eu não encontro nenhuma explicação para o nascimento virginal. Nenhuma. Eu sei que é uma verdade bíblica, está lá, mas eu não encontro nenhuma explicação plausível do porquê o nascimento virginal. Eu sei, por exemplo, eu entendo o porquê das duas naturezas de Cristo. Ele precisaria ser humano, porque um humano tinha que morrer. Mas ele precisaria ser Deus, para ser perfeito, e os efeitos do seu sacrifício serem eternos. Consigo entender o porquê. Nascimento virginal, não consigo uma explicação. Eu sei que é verdade, mas eu não vejo uma explicação. Mas talvez o que esteja sendo demonstrado no nascimento virginal é que se é possível para Deus gerar Cristo em uma virgem, uma moça que não tinha conhecido o homem, é muito possível, em meio ao meu pecado, em meio à minha escuridão, o mesmo Espírito Santo gerar Cristo em mim. Da mesma forma como o Espírito Santo gerou Cristo na Virgem Maria, é possível hoje que Cristo seja gerado em você através da ação do Espírito Santo. E aí nele tudo é possível. Nele é possível vencer o pecado. Nele é possível vencer as tentações, porque ele tudo venceu. E uma das grandes marcas da regeneração, e eu vou pedir para vocês abrirem,
Primeiro, porque não precisa confiar em mim o tempo todo, pode ler a Bíblia também. E segundo, que eu preciso beber água. 1 João, capítulo 3, versículo 9, se você quiser abrir. Primeira João, capítulo 3, versículo 9. Está lá no final da Bíblia. Diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Embora nós tenhamos sido regenerados e transformados, a gente ainda peca. A Bíblia não diz, a Escritura não diz que do momento que a gente tem um encontro real com Cristo, a partir daquele momento, zerado, a vida vai ser perfeita e eu não vou pecar mais. Mateus falou uma vez que ele fez uma promessa para Deus de que não ia pecar mais, acho que no avião, não foi? Parece que não durou 10 minutos, né? A promessa. A gente não consegue, infelizmente. Mas qual que é a característica, qual que é o diferencial daqueles que nasceram de novo e nasceram de Deus? É que eu não me sinto confortável no pecado. O que vai dizer aqui no versículo é aquele que não continua na prática do pecado, ou aquele que não permanece no pecado, ou em outras traduções, aquele que não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus não pode conviver pacificamente com o pecado. Aquele que é nascido de Deus e que agora vive para as coisas de Deus, que vive para conhecer a Deus, para se aproximar mais de Deus, para desenvolver o caráter de Cristo em si, não pode mais estar confortável com o pecado. O ser humano ainda vai cair, o cristão ainda vai cair, mas é em Deus que ele vai se levantar. É em Deus que ele vai continuar firme, vai procurar misericórdia e graça para não mais cair no pecado. Porque o pecado, ainda que seja presente, ele não é uma prática constante na vida do cristão. Todas as vezes que você peca e você sente aquela tristeza, aquele abandono de Deus, este é um sinal de que realmente você nasceu de novo. De que realmente você está preocupado em agradar a Deus, em ter um relacionamento direto e íntimo com Deus e é um abandono do pecado. Na Bíblia nós temos pelo menos 2 exemplos aqui, o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Judas traiu a Jesus. Judas negou a Jesus. E teve um remorso tão grande que acabou se matando. Judas não tinha nascido de novo. Judas não tinha sido transformado e regenerado. A tristeza dele levou para a morte. A tristeza e o arrependimento de Pedro levou para a vida. Quando Cristo ressuscita e as mulheres chegam no túmulo, o anjo que está lá diz, vai e diz para todo mundo que eu ressuscitei. E diz também para Pedro. Cara, os céus todos estavam ali acompanhando o arrependimento de Pedro. Porque Pedro, ainda que tenha pecado, ainda que tenha caído, ainda assim a graça e a misericórdia superabundou na vida dele. Então o cristão que é regenerado, o cristão que é verdadeiro, um sinal que nós temos é que nós não estamos confortáveis no pecado. É que nós não estamos sossegados no pecado. Se o pecado não te incomoda mais, se você está confortável na situação do pecado, busque a Deus arrependimento. Busque a Deus em misericórdia e graça. Porque como a gente disse aqui ontem, Jesus Cristo veio como cordeiro. Jesus Cristo veio como advogado que está junto ao Pai, rogando por nós. Mas naquele dia ele vai vir como juiz, cara. Naquele dia não vai ter mais tempo. E eu não estou te dizendo isso para dar medo. Não estou dizendo isso porque eu vou queimar eternamente. Não, longe disso. Eu estou dizendo isso porque uma vida é muito mais abundante e agradável na presença de Deus. É muito melhor viver com Deus do que sem Ele. O próprio Cristo abandonou o Pai para que nós nunca mais precisamos viver sem o Pai. Então que nesse momento, que nesse dia, o dia aceitável do Senhor, você peça a Deus e busque Deus regeneração. Transformação da sua vida. Se apegue mais a Deus. Não vamos ficar nos preocupando com lista de pecados, vamos nos aproximar cada vez mais de Deus.
Vamos cada vez mais viver os atributos e os frutos do Espírito Santo. Vamos continuar vivendo em amor, em perdão, em misericórdia, em graça, e esquecer os problemas, as desavenças, as intrigas, e ver de fato a família de Deus aqui na terra. Que o amor de Deus, que está em Cristo Jesus em nós, possa transformar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas realidades, onde quer que estejamos. Essa é a mensagem do Senhor que eu tenho para hoje. Que esses sinais continuem nas nossas vidas. Que a misericórdia de Deus, que a união em Cristo e que a família de Deus seja presente na sua vida. E que nós prossigamos em conhecer cada vez mais o Senhor. Em nome de Jesus, eu espero que Deus te abençoe.